Seja muito bem-vindo de volta. Agora nós vamos conversar sobre a organização financeira da campanha. Passamos o momento do registro de candidatura, agora nós temos algumas informações importantes de pré-organização para adentrar no período eleitoral de fato. Nos próximos treinamentos, especificamente no próximo, nós vamos falar sobre conceito de prestação de contas, os prazos, abertura de contas bancárias, mas aqui nós vamos falar do momento de organização. Você pode fazer isso durante o registro de candidatura ou até antes mesmo do registro de candidatura. Muito importante aqui é esse momento de pensar financeiramente como vai ser a sua campanha. Veja que nossa primeira dica é: esteja cercado de bons profissionais, profissionais que vão cuidar das ruas, da burocracia da campanha junto ao contador, ao advogado, para que você, candidato, se preocupe com a sua divulgação, pedido de voto e com tudo relacionado à militância dos seus projetos para que você seja eleito. Este é o seu foco. Então, por mais que você está acompanhando aqui o treinamento, eu não quero que você fique enterrado metade do dia ou da semana em cima de papéis, cobrando fornecedor, nota fiscal, mandando material para a gráfica. Você tem que olhar para o material e aprovar. É isso que eu vou usar, é isso que eu vou publicar na minha campanha. Só que como é que você faz isso? Aqui ficam algumas dicas minhas relacionadas ao financeiro. Primeiramente, nos nossos materiais, nós disponibilizamos mais de 60 modelos de contratos, recibos, documentos de cessão de bens, os contratos de militante, listas de presença, para você estar cercado de documentações que sejam específicas para uso em campanhas eleitorais, cumprindo todas as normas da legislação. Então, primeiro, documentalmente, você precisa ter um backup dessas informações para poder fazer o uso e não simplesmente buscar um modelo na internet de qualquer contrato que não cumpra com as exigências da Justiça Eleitoral. Então, primeiro ponto, organização documental, essa previsibilidade. Segundo, você vai ter que ter dois profissionais obrigatoriamente na sua campanha, um contador e um advogado. Você não consegue prestar contas sem esses dois profissionais. Então, espero que, se você esteja assistindo, ouvindo este treinamento, que você esteja aqui sendo um cliente da Rede Decente Justa. Será um prazer enorme atender vocês. Mas, desde já, busque sempre profissionais especialistas nesse mercado. As normas são muito engessadas, delicadas e eles têm que ser o conhecedor. Você deve saber da existência destas normas. O contador deve dominar, o advogado deve dominar essas normas. Para qualquer dúvida, você pegar seu celular, ligar para eles e eles terem a resposta na ponta da língua, digamos assim, para que eles consigam ajudar você imediatamente. Então, a primeira grande dica de uma campanha eleitoral, além da guarda de documentos, é sempre se lembrar que você, em qualquer dificuldade, tem profissionais com quem contar. Puxa o telefone, manda um WhatsApp, liga para esse profissional e diz: estou em tal situação, tenho que fazer isso, estou aqui numa gráfica, tenho que fazer o pagamento. Como que eu cumpro com essa norma? Você não precisa ser total conhecedor, você tem que saber que normas existem e você tem esses profissionais à sua disposição para te ajudar. Então, na menor dúvida, é o braço direito de você, candidato, candidata, o advogado e o contador, para te ajudarem a cumprir, respeitar com essas transações. A mesma coisa vale para doações, preenchimento de documentos e assim por diante. Então, você tem esses profissionais que são obrigatórios. Mais um ponto importantíssimo é: se você for fazer o uso, que eu indico sempre, independente se você tem capacidade financeira de contratar ou não, eu vou dar duas opções. Na campanha, o candidato tem que estar na rua pedindo votos. E tem que ter alguém além do contador cuidando das burocracias. O contador não vai fazer a transação financeira das suas contas correntes, e sim ter alguém que faça essa administração, um coordenador dessas burocracias em contato com o contador e o advogado para cumprir com essas obrigações. Então você pode ou contratar um profissional que cuide disso, valide os documentos, se coletou a assinatura das pessoas que estão trabalhando, se as empresas que foram contratadas emitiram as notas corretamente,
o pagamento de valores para esses fornecedores estão de acordo com as regras de transações financeiras. E ainda, se você não tem capacidade financeira de contratar alguém que use um familiar, ele pode doar essa mão de obra, esse serviço, através de uma estimável. A gente vai falar nos próximos treinamentos também sobre esse uso de bens ou mão de obra gratuita, caso você não tenha capacidade de contratar, para que esse familiar de confiança, seja um filho, esposa, um irmão, uma irmã, é, cuidem dessas burocracias junto ao contador. Então ele pode cumprir gratuitamente essa função, mas tem que declarar na prestação de contas. E aí nós temos uma última dica a respeito da organização dos gastos de fato. Se você está entrando numa campanha eleitoral, você primeiramente já deve ter organizado, visualizado como vai ser a sua principal ou o seu principal meio de divulgação. Esse meio de divulgação das suas ideias, seja internet ou meios físicos tradicionais, vai ditar os gastos que você vai ter que ter na sua prestação de contas. Se você faz uma campanha muito digital, obviamente você terá que ter alguns gastos na prestação de contas ou a doação de serviços que reflitam eventuais materiais que foram produzidos, pessoas que constaram nesses materiais e eventualmente até os impulsionamentos, se você impulsionar conteúdo, devem estar registrados na prestação de contas. Nós vamos comentar esses detalhes específicos, como faz esse gasto, como que registra, como que cumpre com essas normas, nos treinamentos específicos dos gastos. Mas aqui no gasto preparatório, na pré-organização, se você sabe que vai visitar tais municípios, você não pode visitar fazendo gastos que representam ou possam dar entendimento que são caixa 2, que é não passar o gasto do combustível, por exemplo, de um veículo que você locou ou de uma passagem que você vai pagar para a equipe por fora das contas de campanha. Né? Você vai ter um gasto que não está contra o CNPJ de campanha, está contra a sua pessoa física ou ainda a pessoa física de um trabalhador da campanha. Tudo isso são problemas, tem normas a serem cumpridas que a gente vai falar no treinamento de gastos eleitorais. Se você, inclusive, quer procurar já este treinamento, fica à vontade para entender especificamente essas normas. Mas esse entendimento de quais gastos eu vou fazer, como vai ser a minha campanha, qual o orçamento que eu tenho, é muito importante, já para ir organizando. Gasto com impulsionamento vai ser um dos mais claros que você vai entender da troca do cadastro no Facebook da pessoa física para o CNPJ de campanha, os saldos que você tem que colocar lá dentro. Então, eliminar todos os saldos ou os possíveis recursos da pessoa física que ficaram armazenados. A gente vai conversar sobre isso. É muito importante ter essa visualização para você ter a associação da norma com o que você vai de fato fazer o gasto. Aqui nós temos também os militantes. Quem serão os militantes? Você vai contratar militantes ou você vai receber a doação da mão de obra desses militantes? Se você for contratar, é importantíssimo, uma regra eleitoral é essas pessoas precisam ter contas bancárias para receber o pagamento. Pagamento em espécie tem limites muito justos, muito apertados para serem feitos por espécie e acaba limitando ou descumprindo até as normas eleitorais, se você fazer esse pagamento por fora da conta bancária ou por uma outra conta bancária que não seja de titularidade dessa pessoa. Nós vamos conversar sobre isso também, mas é importante você já saber quem são as pessoas e se elas têm conta bancária ou não, pois aí eu já consideraria uma impossibilidade contratar pessoas que não possuem contas bancárias. E agora a gente vai então, de fato, para a introdução à prestação de contas, o próximo conteúdo. A gente vai conversar sobre os prazos, o processo de prestar contas e as suas normas avançando conforme o calendário eleitoral. Obrigado por ter assistido, ouvido até aqui e até a próxima.